de Efésios, no capítulo 5 e o versículo 14, Paulo, ele declara assim: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O apóstolo Paulo, ele está constantemente exortando a igreja a despertar. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, ele escreve: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ele ordena que os coríntios despertem e comecem a viver uma vida piedosa. Ele diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 6: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sóbrios. E ele escreve sobre o mesmo tema para a igreja de Éfeso. No capítulo 5 e no versículo 14, Paulo escreve aos Efésios, numa cidade greco-romana que estava totalmente infestada pelo ocultismo, pelas artes da magia negra, pelo espiritualismo, toda sorte de espiritualismo, enfim, por toda espécie de manifestação diabólica. A igreja estava fixada neste ambiente, possivelmente estava acomodada, e as influências deste espectro negativo começaram a permear o seio da igreja de Jesus nos tempos de Éfeso. Então Paulo, ele escreve e diz que todos precisavam despertar, acordar espiritualmente. Paulo queria que todos compreendessem qual era a vontade do Senhor para a igreja. E nós estamos vivendo um período quase que comparável ao período da igreja de Éfeso. Havia muitos deuses, havia muitas práticas de ocultismo. A igreja de Jesus em Éfeso estava inserida em um contexto totalmente conturbado espiritualmente. É o mesmo contexto em que a igreja na nação brasileira está situada. A igreja está situada em uma região, em um país onde há várias divindades sendo adoradas, há várias religiões, há várias igrejas como referências para alguns grupos de pessoas religiosas, mas existe um grupo que deve se diferenciar e buscar o verdadeiro referencial do Evangelho de Jesus Cristo. Para combater todos esses segmentos diabólicos e religiosos, é necessário que nós despertemos do sono da indolência. A igreja no Brasil precisa despertar do sono da indolência e voltar ao primeiro amor, e voltar a fazer as missões. Era este o despertar que Paulo, ele desejava para a igreja nos dias em que Deus havia levantado o apóstolo para ser apóstolo dos gentios. Mas o que isto tem a ver com o tema deste congresso? No livro do profeta Jonas, do capítulo 1, existe alguns fatores que contribuíram neste momento para que Jonas entrasse em um estado de letargia existencial e espiritualmente. Existia alguns fatores que levou Jonas a dormir espiritualmente e não ter mais desejo pela vocação da sua chamada. Nós temos que analisar esse texto nesta tarde para nós compreendermos por que é que Jonas, ele perdeu o desejo de fazer a obra de Deus. O que levou Jonas a deixar de desistir da chamada de Deus para a vida dele? Por exemplo, nós temos que entender no sentido psicológico que levou Jonas a desistir da sua chamada, no sentido espiritual, no sentido moral e no sentido social. Pela psicologia nós aprendemos que o fracasso é um dos responsáveis em levar uma pessoa a dormir e a desistir da sua
existencialidade. A depressão também, ela já é um mal. Na Escritura nós entendemos que a depressão, ela é um mal que leva as pessoas a ficar doente espiritualmente. Outro fator é a mesmice na vida. Quando nós fazemos coisas repetidamente na vida, quando nós agimos repetidamente na vida, nós engessamos a nossa vida, e a mesmice também é uma das causas que nos leva a dormir na vida e a desistir da missão que o Senhor nos deu. Outra coisa também pela ciência, e não só pela ciência, mas pela Escritura, a desobediência à palavra de Deus também é responsável em nos levar a desistir da chamada. Eram esses os fatores que levaram Jonas a desistir da chamada. O que é que fez Jonas agir com indiferença em relação à cidade de Nínive? Porque Nínive era a cidade da qual Deus havia mostrado para Jonas, porque Deus tinha um projeto na vida dessa cidade. O que foi que levou Jonas a agir com indiferença em relação a esta cidade? Primeiro, a negação da aceitação divina em perdoar pessoas de índoles ruins. Tem gente que ele não tolera as pessoas, e no Evangelho, quando nós aceitamos o Evangelho, não sou eu que aceito a Cristo, mas é Cristo que nos aceita. Não sou eu que aceito a Jesus, é Ele que me aceita. Da forma que eu adentro da casa do Senhor buscando socorro, é Ele que me aceita. Ele te aceita da forma que você é. Diga para o seu irmão: você está aqui porque Deus, Ele te aceitou. A negação de Jonas da aceitação divina em Deus perdoar pessoas de índole ruins. Vamos estudar um pouquinho aqui. Nínive é uma cidade assíria, fundada pelo rei Nimrod, o mesmo rei que construiu a Torre de Babel. Segundo as Escrituras, a cidade ela continha 120 mil pessoas, mas pelos cálculos dos historiadores contemporâneos da época, ela chegava a reunir 174 mil pessoas. Eram 174 mil almas que Jonas criou um asco de indiferença e não aceitava. Ele não estava aceitando que Deus perdoasse essas 174 mil almas. Qual foi o dilema de Jonas em relação à não aceitação da missão dada por Deus? O que estava incomodando Jonas para que ele criasse esse asco e gerasse essa indiferença em relação a essas pessoas? O que estava incomodando Jonas não era o fato de que ele teria que viajar cerca de 800 quilômetros, realizando uma grande jornada por terra que levaria um mês de caminhada. Para Jonas, se Jonas chegasse na cidade de Nínive, para ele pregar a palavra de Deus, ele levaria de a pé, porque não tinha carro. Ele andaria 800 quilômetros para rodar a cidade de uma ponta a outra para pregar o Evangelho. Mas não era isso que estava incomodando Jonas, porque quem é chamado de Deus, ele não olha a distância, ele não olha o fuso horário, ele não olha a situação geográfica. Quando ele entende a chamada dele, não há nada que impeça ele estar fazendo e realizando. Não era isto. Provavelmente ele teria, além de andar 800 quilômetros, ele teria que contornar o vasto deserto da Síria, atravessando rios, como o grande rio Eufrates, e procurava abrigo entre os habitantes das cidades, das vilas assírias, da Mesopotâmia e da Síria. Então a missão de Jonas não era fácil, mas não era por isso que ele se tornou indiferente à sua chamada. Também não era o fato de que ele levaria cerca de 3 dias para atravessar a pé essa cidade de uma ponta a outra, e nem tampouco a culinária daquela cidade, que ele não estava acostumado. Ele teria que se submeter à cultura daquela nação.
respeitar a cultura, aderir à culinária daquela cultura. Mas não era isso que fez Jonas parar. Porque o missionário, quando ele está na missão, ele entende a chamada dele. Ele não é fresco. Se não me colocar num hotel 5 estrelas, eu não vou. Nós convidamos uma cantora uma certa feita para cantar no evento de criança da nossa igreja. E além do cachê alto, ela disse o seguinte: ó, eu quero uma sala específica para mim. Tem que ter ar condicionado, pastor, nessa sala. Eu quero água da marca tal, água mineral da marca tal. Eu quero um cesto de fruta, isso só para cantar um dia. Depois que ela cantou e se apresentou, no final do culto, as crianças estavam levando o CD que eles compraram para ela assinar. E teve algumas crianças que nós convidamos da periferia. Criança pobre, irmão. Chinelo no pé, trocado as cores. Camisa rasgada, suja. Chegou as 3 crianças com um papelzinho na mão, pedindo para ela dar um autógrafo. Sabe o que ela disse? Eu só vou dar autógrafo para quem comprou o meu CD. Vocês devem saber de quem eu estou falando hoje. Não está mais nem no evangelho. Porque quando Deus ele chama, nós não temos escolha. Nós estamos aqui contra a nossa vontade, porque a minha vontade não era estar aqui nem a tua. Quais são os desafios da obra missionária? Eu tenho notado que às vezes o pregador só prega virado para cá e o povo parece que a palavra é só para cá, né? Mas a palavra é para ir para baixo. E nós temos que aceitar uma pessoa que tem o verdadeiro chamado. Ela se abdica, ela não se apega a coisas materiais, ela não vê dificuldade. Por isso tem gente daqui que atravessaram rincões do Brasil para estar aqui. Então o que foi que levou Jonas a desistir? Sabe o que levou Jonas a desistir? Era o contexto histórico da cidade. Vejamos, a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. Não era uma cidade qualquer. Era uma cidade poderosa, com palácios suntuosos, magníficos, ruas largas e muralhas maciças. O profeta hebreu Naum, no capítulo 3, no versículo 1, ele se referiu à cidade de Nínive como a cidade de derramamento de sangue. Este era um dos contextos históricos. Essa era uma descrição apropriada, pois os relatos do palácio de Senaqueribe na Síria, em Nínive, comprovam a crueldade dos assírios. Um desses relatos retrata um torturador arrancando a língua de um prisioneiro que tinha sido cravado no chão. Em suas inscrições, os assírios se vangloriavam de mostrar cativos sendo conduzidos por cordas presas a ganchos que perfuravam o seu nariz e a sua boca. Os oficiais que eram presos pela Síria eram obrigados a usar a cabeça decepada dos seus reis como colar no pescoço, grotescos. Jonas, ele não teve medo disso, porque o missionário não tem medo dessas bobagens. Porque quando nós entendemos a nossa missão, a gente não tem medo de cara feia, a gente não tem medo de ameaça, a gente não tem medo de sequestro, a gente não tem medo de tempo ruim. Mas o que é que fez Jonas desistir da missão dele? Não era esses contextos que eu disse aqui para vocês, porque nós aceitamos os desafios, as intempéries da vida, as tribulações. Isso é café pequeno para aquele que entende a chamada. Não tem chuva, não tem sol, ele vai. Mas o que fez Jonas ele desistir da chamada não era isto, mas era o contexto histórico. Ele dizia o seguinte: olha, ele não entendia porque é que Deus queria que Jonas pregasse o caos dessa nação, se esta nação por si só já estava entrando em caos. Aí Jonas pensou: Deus, é incoerente. Não há coerência, vai ser gasto apenas, vai ser um dinheiro gasto, é tempo gasto, porque essa cidade não tem jeito, Deus, ela por si só já está entrando em caos. Então foi isso que Jonas, ele causou essa indiferença. O fator preponderante que levou Jonas a desistir da missão era esse: a cidade já está perdida, Deus, vai ser perda de tempo eu andar 800 quilômetros, gastar sola de sapato, se submeter à culinária que eu nem conheço, se submeter a uma cultura, andar 3 dias de caminhada de uma ponta a outra pregando evangelho, se essa nação por si só já está se destruindo. Isso causou depressão em Jonas.
E às vezes causa depressão em mim e você, às vezes. Porque nós criamos uma certa indiferença em relação àqueles que Deus levanta para usar. Deus me chamou, Deus te chamou. Deus te chamou. Você não é um zero à esquerda. Nós não estamos brincando aqui neste lugar. Eu não tinha nem o dinheiro da minha gasolina. Era sexta-feira, eu orei a Deus, falei: Deus, eu quero ir, Senhor, contribuir, mas eu não tenho nem o dinheiro da gasolina. Orei naquela manhã, de tarde Deus proveu. Eu falei: Deus, se o Senhor proveu, eu vou, porque Deus me chamou. Deus não chama pessoas perfeitas. Deus, Ele não conta com gente que se acha perfeitos. Deus, Ele conta com aqueles que querem ir, que têm o desejo de ir. Porque as pessoas te julgam a sua aparência, não conseguem entrar e perscrutar o coração, aquilo que se passa dentro de você. Você faz 99 coisas boas. Se você tropeçar em uma, você é condenado por aquela uma, por aquele erro. As pessoas não compreendem e causam indiferenças. Sabe por que a missão às vezes não avança? As igrejas não avançam muito em missões? Por isso. Há esse tipo de indiferença dentro da igreja. Eu vejo muita gente bater no peito. Porque a tradição e não sei o que. Sabe, essas bobagens. Eu não estou nem aí se você está de barba. Não estou nem aí se você está pregando com kippah. Eu não estou nem aí se você está pregando com a mitra. Pastor, o que você acha daqueles irmãos que sobem lá na igreja lá, com mitra de judeu, com kippah? Eu não estou nem aí, irmão. Se ele tiver palavra de Deus, eu vou comer a palavra de Deus. Eu estou aqui para absorver a palavra de Deus. Foi exatamente essa indiferença de Jonas. É muitas vezes a nossa indiferença. Por que a gente não decola, não prospera? Porque a gente cria esse asco, cria esse tipo de indiferença. E Deus tem nojo desse tipo de atitude. O que fez Jonas, em segundo lugar, para a gente encerrar, desistir, criar indiferença, foi a negação da aceitação divina. A negação de que Deus podia perdoar. Eu acho horrível a liderança tutelar o ministério das pessoas. Eles consagram você ao ministério e quer tutelar o teu ministério. Deixa o camarada pregar, deixa ela cantar, deixa ele fazer a obra. Nós não temos que ser tutelador de nada. O dono do teu ministério é Jesus. O dono do meu ministério é Jesus. Eu quero fazer o meu máximo aqui, para quando eu chegar naquele dia, eu ter alguma coisa para apresentar a Deus. Vamos colocar de pé todos?